conservadora, daqueles que não falam aquilo que o atual governo deseja ouvir. Então, vou passar a palavra aqui para o nosso chefe, aqui, o líder do nosso programa. Não, primeiro eu queria ouvir o nosso Coronel Beto, nosso visitante aí hoje. Então, com a palavra, o Coronel Beto aí. Bom dia, obrigado. Queria registrar aqui a minha satisfação, a minha alegria de estar junto com meus amigos aqui. Já há um tempo que eu estava meio que, não afastado fisicamente, mas sempre em pensamento com eles. E registrar aqui deixar aqui toda a minha alegria de estar presente aqui. E um bom dia especial a toda a comunidade alegretense e aos conservadores de direita, principalmente, né? Que a nossa voz não pode ser calada. Nós estamos passando por uma situação meio que insuportável e insustentável. Vamos ver até quando vai isso, né? E para registrar mais uma vez, confirmar que é um prazer muito grande estar aqui. O povo brasileiro, ele é conservador, né? Muitos não acham que não são de direita, mas não são. Porque o povo brasileiro é um povo religioso, é um povo que tem valores de família, é um povo que ama a sua bandeira, ama o seu país. Então, até aqueles que se dizem de esquerda também são conservadores e não sabem. Bom dia, doutor Machado. Bom dia, Coronel Castro, Coronel Ronaldo, Coronel Beto. Hoje a constelação aqui, o céu está estrelado, até parece a camisa do Colorado, né? Cheia de estrela. Hélio Alves, meu amigo, olha, o Hélio Alves é um cara romântico, olha o olhar dele lá. O cara, de tarde, ele bota só o sonzinho, prepara, e de noite ele olha no Dom Lagarto. Ele só prepara o ensaio aqui, deixa todo mundo apaixonado, mas pra patroa, né? Claro, pra patroa. Eu não vi ele falar sobre o Vasco na Copa do Brasil. O estranho, ele falou do Inter, falou do Grêmio, né, mas não vi do Vasco. Eu não sei o que houve. Parece que foi esse alfabeto aí que eu estou fazendo problema. O possante ABC. Mas agradecer aos nossos ouvintes, os nossos patrocinadores. O Coronel Beto, ele faz parte do grupo do Crônicas, né? Nós temos um grupo criado desde o início do programa do WhatsApp e o Coronel Beto sempre esteve conosco aí, né? Só que assim, nós temos aqui dois coronéis, né, que honram a tradição, honram os princípios tradicionais, né, e principalmente investem no agro. Nós temos dois homens lá do negócio. Aí o Coronel Castro só que descambou para o lado, ele cria cachorro. Ele acha que dá menos trabalho, né? Só levar no pet. O cara não podia também ser um produtor rural, né? Mas ele acha que dá muito trabalho, suja as mãos. Eu quero comida na mesa, o resto é azar. Suja as mãos. Mas brincadeiras à parte, aqui eu quero mandar os parabéns para o Júnior Machado, que aniversariou dia 22 de abril, ao meu compadre, amigo, primo Francisco Sanchotenho, Chiquinho, e também ao CTG Nico Dornelles, que aniversariou agora recentemente. Quero já de antemão deixar o nosso abraço do programa aqui. Nós vamos cumprimentar no final, mas já deixar aqui, sempre o debate às vezes fica acalorado e fica apertado o tempo. Já todos os trabalhadores do município e da região, que tem um feriado abençoado, maravilhoso. Eu acho que tudo está convergindo, né? Porque inclusive parece que está marcando chuva para o dia do trabalhador. Então essa chuva vai vir abençoar aí, principalmente os trabalhadores do campo, que estão muito necessitados de chuva. A gente sabe, quem vive no campo e quem conhece o campo, embora a reforma agrária da minha família aconteceu na cama, como dizia minha amiga finada Vânia, eu não consegui ser um produtor, como os amigos têm essa possibilidade. Mas eu fui criado no campo e eu sei que o inverno seco é a coisa mais triste que tem. Então, essa chuva vem numa ótima hora e vai coroar aí o Dia dos Trabalhadores. Eu recebi durante essa semana algumas críticas referente a alguns acontecimentos no município,
Quero aqui também parabenizar o vereador Jaime, nosso amigo conservador aí, que fez um grande evento com as deputadas o Cássio me corrigiu, que não eram irmãs, né, que eram cunhadas, as Bayer. A gente foi prestigiar o evento deles ontem na Câmara. São deputadas que estão se destacando aí e a gente faz questão de fazer propaganda de todos os deputados de direita. Embora eu seja vinculado ao deputado Sanderson, nós defendemos, quanto mais fortalecido a direita estiver em Alegrete, entendo eu que melhor a possibilidade de crescimento para o país. Então, elas têm ajudado Alegrete e agora trouxeram emendas para cá, em especial para PAI. O Sanderson também foi um dos pioneiros a trazer emenda para PAI, que foi a tão esperada van. Então, todo mundo que vem se somar a nós, e principalmente quando convergem na forma de pensar, na forma de agir, a gente vai divulgar. Então, parabéns aí ao Jânio. Também dizer que, infelizmente, nós tivemos que nos dirigir ao Ministério Público com relação ao polo do 28. Parece que a administração tem tentado justificar o injustificável, mas parece que a comunidade local, algumas coisas lá, já tentou resolver aquilo que botava em risco as crianças e os servidores daquele educandário. Mas eu tenho certeza que o Ministério Público, inclusive, já agiu, já teve pessoas lá visitando o local, e a gente fica satisfeito, triste porque tem que se dirigir ao Ministério Público, ainda mais que eu sou membro do Conselho Municipal de Educação e a gente não obtém resposta, para que a gente possa atender algumas demandas que chegam até a gente, não só pelo fato de nós termos uma representação política, mas as pessoas todas que conversam comigo, por incrível que pareça, falam do programa. Fala aí no programa aí que está acontecendo isso, fala no programa, as pessoas, o programa de rádio de vocês comenta essa situação. E também os produtores estão contentes, né? Agora, antes de chegar aqui, estavam me ligando, mas ao mesmo tempo ficam meio receosos, que parece que quando começa a se avizinhar as eleições, as coisas começam a desencadear, né? Parece que agora até estrada, que durante os últimos 8 anos não encascalhavam, agora estão encascalhando. A gente fica aqui o parabéns para a administração que está conseguindo fazer, mas ao mesmo tempo os eleitores estão de olho por que sempre em véspera da eleição, agora até solução para a segunda ponte tem no Alegrete. Vão fazer um projeto, deve ter uma apresentação pitoresca com fogos de artifício, coisa e tal, para o projeto. Aí depois, claro, vira as eleições, passa o ano e o projeto fica na casca, né? Eu não sei se o senhor queria falar alguma coisa, Bruno? Inclusive tem uma ponte também, que deve ser centenária, aquela ponte após o frigorífico ali, e vi toda a época que termina a época de colheita, aquela ponte está detonada, a estrada está detonada e fica até a próxima, né? Até a próxima colheita. Aí agora ela foi dada uma manutenção nela, porém há uma previsão, que é como tu diz, vai ter que soltar fogos, né? Há uma previsão que foi encaminhada através do deputado estadual que é de Uruguaiana, não me esqueço. Frederico Antunes, esteve para assim, Alegrete, e para entregar ao governador uma solicitação para que seja reformada aquela ponte, por torná-la de uma forma que não venha até toda vez que tem programa de safra, de colheita de safra, ela se deteriora e acaba prejudicando o veículo. Eu mesmo já tive pneu estourado lá. Ali alaga também, né, meu? Ali também tem um problema, quando a época de chuva, ela vem e ela toma a parte quem vai daqui para lá após a ponte e não emenda vira uma mar aquilo ali. Já houve até acidente, já teve carro que rodou com enchente ali já, inclusive. A última enchente maior que teve, se não me engano, o carro da RGS, se não me engano. Aqui, ó, um abraço, viu, doutor, para o nosso, quem está nos acompanhando aqui pelo Face, a Valéria Marodim. Sim, um abraço, Valéria. Até avisar os ouvintes, essa semana foi extremamente corrida, eu acabei não criando o evento do programa de rádio no Crônicas, então as pessoas às vezes recebem um aviso do evento, né? E dessa vez eu não consegui fazer, então as pessoas têm que entrar direto no Facebook, porque não vão receber o aviso ali. Aqui, ó, o Aloysio Maidana, mandando um abraço para Alexandre e o Ronaldo, está na escuta do programa. Um abraço, Aloysio. E a Silene Carvalho,
Nossa companheira, Tá sempre conosco. escudeira nossa aí, que sempre nos ajuda com os patrocínios aí. Um grande abraço para a Silene e para toda a família dela. Também o pessoal pediu para nós comentar aqui no programa, dar a nossa opinião sobre a tão comentada CPI que foi agora instaurada, né, vamos dizer assim, na Câmara de Vereadores. Essa CPI vinha há bastante tempo sendo comentada através de uma denúncia, né, via ouvidoria da Câmara, e agora a Câmara pôs em votação, inclusive fez algo, de certa forma, inédito, né, de alguns vereadores tiveram que sair, principalmente a mesa, né, tiveram que sair, os suplentes tiveram que assumir em função de que se deram por suspeitos. Mas por que se deram, doutor? Explica para nós aí. É que, na verdade, pelo que eu pude entender ali, foi em razão de que eles receberam a denúncia, né? Mas, na verdade, a denúncia não partiu deles. Eu entendo dessa forma, não havia necessidade de... A denúncia veio através da ouvidoria. Eles têm que simplesmente analisar as provas ali, né? Se existem indícios. Sempre a gente diz que no serviço público, a gente sempre, por exemplo, eu trabalhei muitos anos com licitações. Quando se entra com recurso, embora intempestivo, a gente sempre analisa, né, para ver se realmente tem algum indício, tem alguma coisa errada. O formalismo exacerbado às vezes atrapalha. Então a mesma situação ali, tem qualquer tipo de indícios, o normal é que seja instaurada para até a pessoa, né, o vereador, ter o amplo direito de defesa e contraditório. E só que daí também aqui me chama a atenção os comentários, né, que o pessoal da esquerda faz na Câmara de Vereadores. Tu vê, eles estão toda hora, agora hoje mesmo eu estava vendo um vereador de esquerda falar, a gente tem que ter muito cuidado para não antecipar o voto, a gente tem que ter muito cuidado para imparcialidade, para não falar... E por que no STF, será que eles defendem isso, né? Tu vê, ali eles defendem que tinha que haver a suspeição, né? Mas lá no STF não tem suspeição, todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes é inimigo número 1 dos conservadores e do presidente Bolsonaro, enfim, ele só não seguiu no STF como foi presidente do TSE. A questão de adiantar voto, bom, os ministros já tinham dito, né, que o presidente não seria preso, mas seria inelegível. E os processos estão tramitando, né? Mas é aquela coisa, Alexandre, não é o que você fala, é quem fala. Né? Se você estiver alinhado aí com esse atual projeto de poder, você pode falar tudo. Exatamente isso. Então, claro, então as pessoas estavam muito ansiosas por entender essa situação. Na verdade, agora vai ter 90 dias para que se ouça as testemunhas, coleta de provas, ampla defesa e contraditório. E uma vez comprovado que houve o crime de improbidade administrativa, que pelo que se sabe houve uma denúncia de rachadinha, de homofobia, e esses casos aí que estão sendo... a acusação pesa em cima dessas situações. Então, claro que agora tem que cuidar, tem que ter um objeto determinado, enfim, todas as questões que uma CPI exige que seja, né? Mas a gente percebe que me chamou a atenção muito essa questão aí, porque a gente vê que as CPIs a nível de Brasil aí, o fato da mesa receber o processo não se dão por suspeitos, né? Ou por impedidos, vamos dizer assim melhor, para que haja esse julgamento. Mas nós vamos estar acompanhando de perto, nós aqui defendemos que a justiça seja feita, que as pessoas não sejam julgadas antecipadamente, conforme vem ocorrendo, né? Para os conservadores, na dúvida, pró-Estado. Para os canhotos, na dúvida, pró-réu. Então, essa é a máxima, né, infelizmente, que está aí à tona. A gente está vendo também que esses processos, tu vê, ontem foram indiciados, foi recebido denúncia para mais 200, é de pacote, né? É tipo carregar gado, né? Vão subindo e vão levando e vai pro brete e pronto. Não existe individualização de processo, enfim. Mas quanto à CPI, eu queria deixar claro que a gente entende que deve ser investigado sim,
mas deve se franquear o amplo direito de defesa e jamais condenar alguém antecipadamente. Tem que ter a probabilidade da pessoa responder e comprovar, se for o caso, de que essas irregularidades não procedem. E como a gente costuma dizer, né, no serviço público não basta ser honesto, tem que provar que é honesto, porque senão acabam sendo julgados. Alexandre, a gente até conversou essa semana que não, me parece que não há registro de alguma CPI que tenha sido feita na Câmara, né? Se houve, foi muito em tempos passados que não se tem notícia de uma CPI, né? De vereador, não. Eu me lembro que eu fui objeto de CPI em Alegrete há muito tempo atrás, só que a coisa foi tão atabalhoada e tão caracterizada, uma perseguição política, que ela nem teve seguimento. O judiciário mandou parar por ali porque a bagunça estava armada. Mas de vereadores é a primeira que está acontecendo, e a gente defende que a justiça seja feita. Inclusive, eu, na condição de advogado, vou estar bastante atento ao processo democrático, né, para que seja franqueado o amplo direito de defesa, seja para quem for o vereador que está sendo processado. A gente sabe que tem seus defeitos, mas tem suas virtudes, e eu particularmente tenho uma opinião, não vou externar aqui em respeito até ao próprio vereador, mas eu acho que tem que ser analisado algumas coisas que estão sendo esquecidas neste processo. Alexandre, manda um abraço lá para Quaraí, a dona Magna Rocha está nos assistindo lá de Quaraí. Dona Magna, um grande abraço aí. Seguidamente nós estamos aí para o Quaraí, aí, vamos divulgar aqui no Crônicas. Aqui. A dona Eroci e seu Léo também estão na escuta do um programa. abraço aos meus pais aí. Opa, excelente. Ô Alexandre, desculpa interromper, por favor. Não, eu acho que uma coisa aqui até que o Coronel Ronaldo, por ser... Seu homem é coronel, o homem é biólogo, o homem entende defesa, o homem da agronegócio. Quem não sabe fazer nada direito faz um Com essa monte de história, coisa. com essa história como poucos. Mas, Coronel Ronaldo, nossos ouvintes também foram testemunhas aqui, que nós batemos bastante aqui no Crônicas a questão dos lixos de poda aqui na cidade, enfim, que a comunidade não tinha como descartar, né? Agora, recentemente, a gente foi procurado novamente, até a gente falou nas rádios locais aí sobre isso, e o problema permanece. Na verdade, o que acontece? Várias pessoas que dependiam disso para sustentar a sua família, hoje se tornou oneroso. Porque para te tirar o lixo, que é um lixo orgânico, né? Depois eu acho que o Coronel Ronaldo pode contribuir mais conosco, as pessoas têm que ter um custo de R$250. O Cássio, quando foi limpar o pátio dele, fez uma choradeira, agora botou a venda. Eu acho o pátio dele parece que não quer mais pátio. Porque daí tu gasta com a despesa. Imagina a pessoa que vai ali com a enxadinha dele, ali com a maquinazinha dele para cortar, enfim, que era uma forma de sustento, daí vai ter uma despesa de R$250 para fazer o descarte, acaba que não tem, acaba abandonando o serviço e tentando ir para outra área. E aí, pelo que se teve a resposta do município, talvez ao final do ano se tenha um destino para que isso ocorra. E aí, o que aconteceu? Eu questionei também se a prefeitura, a RGE, como é que eles estavam fazendo referente a esse descarte, né? Aí foi respondido que a prefeitura e a RGE têm um contrato específico para a destinação desse material. Só que a gente sabe que isso é extremamente complicado. O povo já paga IPTU, paga a coleta de lixo, paga a taxa de eliminação, paga isso. Agora, e a resposta também foi o seguinte: aquelas pessoas em estado de vulnerabilidade social, talvez a partir do ano que ocorra a licitação, vão ter a possibilidade de a prefeitura carregar. O restante vai ter que continuar pagando. Só que existem alternativas, né, econômicas para isso, de que a gente não precise onerar a comunidade, né, Coronel? Alexandre, assim, ó, é um tema muito complexo. Eu trabalhei com isso lá em Campo Grande, gestão de resíduos sólidos, né? É um dos meus veios aí de trabalho na parte ambiental.
E assim, mas nós temos 20 minutos de programa restantes agora. Se a gente fosse abordar isso com profundidade, levaria horas. Isso aí deve ser fruto de as soluções para isso não é só poda, é resíduo de construção civil, lixo eletrônico, é uma gama enorme, grandes geradores. Aquela pessoa que paga a taxa de lixo é para residência. Essa mesma taxa não pode ser equivalente para grandes empreendimentos como supermercados, restaurantes. Mas é o que ocorre. E aí se onera o município, tem esse aspecto também. Mas isso aí tem que ser feita audiência pública, tem que ser feita uma legislação do município, aí tem que entrar a Câmara de Vereadores, Prefeitura como órgão executivo aí para gerenciar isso aí. Tá? E aí, Alexandre, aproveitar a companhia ilustre aqui do Coronel Beto, a gente tem 20 minutinhos aí de programa, eu queria explorar um primeiro assunto que interessa ao pessoal do agro, que tem causado alvoroço em todo o Brasil, é a questão da CPI do MST. Então, com o governo Bolsonaro, as invasões de terra caíram drasticamente, de dezenas, às vezes centenas por ano, nos governos petistas, caíram para meia dúzia. E agora bastou o governo entrar, o governo do presidente Lula, que o Stedley, que inclusive, aliás, o Stedley, se não me engano, inclusive viajou com ele. Fez parte da comitiva presidencial, viajou com o presidente da República para a China. Mas tem movimento sem terra na China ou não? Não tem, né? Porque lá, se você for falar qualquer coisa diferente do que o governo fala, você vai para o pau. Mas, Coronel Ronaldo, é importante ao contra disso que está dizendo, lá da China. O STED deu aviso que vai ocorrer a invasão em todos os estados. Abril vermelho. Então, embora o governo estava com o discurso de pôr panos quentes, né? Ele direto lá da China já divulgou que vão ocorrer invasões em todos os estados para que seja feita a pseudo-reforma agrária que eles defendem. Né? Na verdade, sabe o que eles vão invadir, Ronaldo? Um motivo muito simples. Voltaram a receber financiamento público. Pois você tocou na ferida, porque o MST não tem CNPJ, não tem uma sede, não tem pessoa jurídica representante. Não tem o CPF apesar disso, do presidente, alguma coisa. E é isso que o pessoal quer, é isso que essa CPI vai desnudar, vai mostrar pra gente. Então eu gostaria só de saber assim, a percepção do Coronel Beto a respeito em nome do pessoal do agro, o que ele pensa, como é que está o posicionamento, como é que está a tensão no clima, se isso piorou ou melhorou a situação do meio do campo. Bom, Coronel, esclarecendo aí a vocês, né, o que ocorre é o seguinte, com essa possibilidade de invasão, causa uma intranquilidade em todo o pessoal do agro. O pessoal não está, o amor voltou, né, paz e amor, não sei o quê, só que essas invasões vão gerar violência, porque o pessoal começa a ficar... Quem é proprietário, tem amor, trabalha, suor e sangue ali, jamais vai entregar isso gratuitamente. Até porque eles não invadem propriedade que não seja produtiva, eles vão só na produtiva. E quando eles não conseguem se adonar, eles detonam tudo, destroem tudo, lavoura, máquinas, matam animais. Agora há pouco tempo, teve, acho que foi no Mato Grosso, se não me engano, 36 animais mortos. E pior que não comeram, só cortaram, decapitaram, cortaram os pedaços e atiraram lá. Então isso gera uma insegurança, né, do pessoal. E fomenta a violência, que não é o que eles apregoavam antes das eleições. E até desvaloriza a terra. Desvaloriza a terra. E começa a haver um êxodo, né? Isso pode provocar até um êxodo aí, que o pessoal com medo, abandonando. Não é abandonar, mas vai ficar se expondo lá. A grande preocupação, né, Coronel Beto, ouvintes, hoje, com a graça de Deus, o homem do campo está armado. E existe legislação para a defesa da propriedade privada. E tem mais, nos estados em que o governador do estado se posicionou de forma firme e assertiva contra as invasões de terra, como é o caso de Minas Gerais e São Paulo, as invasões foram, de certa forma, diminuídas. Né? Agora, naqueles estados governados por governo de esquerda, alinhados com o governo federal, elas se intensificaram. Né? E eu gostaria, então, agora, já mudando de assunto, aproveitar o nosso tempo para o nosso ouvinte se atualizar e ver ouvir a opinião do nosso amigo aqui, o Coronel Castro, a respeito da CPI do 8 de janeiro. Então, o governo que antes, o atual governo petista, que era totalmente contra a CPI, a instalação da CPI, que ele dizia que os terroristas, etc., mais de 1.500 pessoas presas. Agora,
após o vazamento das imagens, o governo está a favor. Com a perspectiva que o Castro, você enxerga aí dessa CPI do 8 de janeiro aí? Porque é o seguinte, o governo viu que não tem mais jeito, né? A CPI já tem assinaturas de sobra, passou uma instauração, então o governo, num ato de desespero, ele está buscando a presidência, né? E o pior vai ter, né? A presidência o presidente tem, porque é maioria do Senado, então ela vai estar na mão da esquerda. Mas a relatoria vai ficar com a oposição, provavelmente. Não se sabe, porque em princípio o presidente ele indica, então pode ser que ele do jogo político, ele indica o relator seja da oposição, mas falando-se de PT, né? Na verdade é o seguinte, contra essas imagens, né, fica difícil argumentar, as imagens são muito claras, existe muito mais coisa que nós não sabemos, que os deputados vão conseguir ter acesso, né, a informações muito mais. Diz que a CNN tem mais imagens. Tem mais imagens. Tem mais imagens. O que passou na televisão, aquilo ali é uma pálida. Uma prévia só. Uma pálida revelação. Não foi liberada as imagens, nem ali está só do Palácio do Planalto, ou seja, do Executivo. Falta do Congresso e do Judiciário. Diz que o Lula não estava no Palácio do Planalto, já tem imagem do Lula com a Janja lá. Então é o seguinte, a esquerda é suja. E a gente já sabe como é que é o modo do fotógrafo, aquele que estava tirando as fotos, é oficial, né? Sim, aquele fotógrafo que estava filmando lá o general Gonçalves Dias e filmou lá o primeiro invasor entrando, ele é da Reuters, e é o mesmo fotógrafo, isso foi comprovado, isso aí saiu até no Instagram do Luiz Lima, do deputado federal. É o mesmo fotógrafo que cobriu a posse do Lula e do Alckmin. Excelente. Gente, isso aí é uma grande armação, todo mundo sabe. Agora, o que eu mais me penalizo, viu, Ronaldo? Eu já falei isso aqui em outras ocasiões. Gente, eles sacrificaram pessoas inocentes, presas. Senhoras. Já estão presas há mais de 4 meses. Isso é uma vergonha. Pessoas que não fizeram nada, rapaz. O que o senhor acha, Coronel? Foi preso o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. No momento dos atos, no 8 de janeiro, ele estava nos Estados Unidos de férias. Ele já não era mais ministro. Por conta de uma devassa que fizeram na casa dele, encontraram um bilhetinho, alguma coisa, falando de um instrumento constitucional, um bilhete, ou seja, criaram a teoria da conspiração e prenderam, está preso até hoje, em depressão, problema psiquiátrico. Emagreceu mais de 12 quilos já. E, em contrapartida, outros que aparecem nesse vídeo lá, em princípio, facilitando ou sendo coniventes, né? Apesar de serem funcionários do governo de confiança do presidente, esses aí não estão soltos. O que você acha disso aí? Isso é uma grande armação, uma perseguição política, isso é evidente. Né? O Anderson Torres, lá, o ex-ministro da Segurança, nem estava no Brasil, estava de férias nos Estados Unidos. Que se diga que tinha alguém respondendo por isso. Tinha, exatamente. Aí o pessoal já foi negado várias vezes pelo STF. Pelo Alexandre Moraes. Pelo Alexandre Moraes, né? Diga-se de passagem. Foi negada já o habeas corpus, todos os remédios jurídicos aí que possam ser utilizados por negados, né? E pessoas, como já foi dito, que foram fotografadas, o Lula, até já estamos dizendo que o Lula estava presente, o Flávio Dino sabia disso aí tudo, e estão todos aí por enquanto. E o meu receio deles, em primeiro instante, de que a CPI fosse instaurada, era que isso tudo viesse à tona. E não foi preciso nem ser instaurado, já veio, agora estão tentando a presidência, como foi dito, para tentar, de alguma forma, desviar as atenções. Vai minimizar. Porque a CPI tem um problema. O Sanderson, uma vez me falou, o deputado Santos, que o resultado da CPI é gerado um relatório e é enviado para a Procuradoria-Geral da União. E o PGR é que tem que apresentar a denúncia. Me parece que a PGR hoje já não está mais já não tem mais assim, digamos, ela é mais alinhada com o governo atual. Já não tem mais a isenção. Pois é. Talvez. Um abraço para a Liane. A Liane Costa Liane. Assistindo o nosso programa. Bom dia. E aí, Alexandre, Castro, caro ouvinte, Coronel Beto, por que houve essa reviravolta na questão da CPI do dia 8 de janeiro, da invasão lá na Praça dos Três Poderes? Porque foi vazada na mídia imagens lá de dentro do Congresso. E, na verdade, a grande mídia não deu repercussão. Isso aí realmente ganhou vulto através de quê? Das redes sociais. Então nós temos um fator hoje em dia, eu já quero puxar um gancho para um outro assunto que para mim é da maior importância.
Nós hoje temos um canal diferente de informação que são as redes sociais. Antigamente a gente conversava no bar, no churrasco, no assunto, e depois ia comer na mão do Jornal Nacional, por exemplo, num jornal qualquer, para saber se era verdade ou mentira. Na verdade, eles manipulavam as informações. Hoje em dia é o contrário. A gente vai nas redes sociais, a gente vê alguma coisa na televisão e, opa, isso é verdade? Não, peraí, deixa eu consultar as redes sociais, o que elas estão dizendo. Então, a rede social, ela tirou esse monopólio da verdade, digamos assim, dos grandes canais de mídia, que tem sua vinculação com o governo, muitas vezes, né? E aí entra uma questão para mim que é da fundamental importância para que a gente possa eventualmente sair de um Estado efetivamente democrático. Que um dos pilares dessa democracia é a liberdade de expressão, a liberdade de informação, né? Que trata-se do projeto de lei 2630, que fala das fake news. Ele, em tese, ele traz uma pauta interessante, que é combater a desinformação, etc. Mas, no fundo, o que ele cria? Ele cria um instrumento que se outorga ao governo o direito de dizer o que é verdade e o que é mentira. Então parece até coisa de ficção científica. Tem um livro lá do George Orwell, que é o 1984, que ele fala lá, olha, esse livro foi escrito em 1932, se eu não me engano. E ele fala lá do tal do ministério, é uma obra de ficção, né, uma distopia, na verdade. E ele fala o seguinte, que lá nesse mundo imaginário criado, nesse livro, que o título é 1984, indico a leitura, ele tem um tal do Ministério da Verdade. Então, nesse país utópico lá, é esse ministério que diz o que é verdade e o que é mentira. Ora, imagine você, o PT vai dizer para cada um de nós o que é verdade e o que é mentira, e ele pode suspender rede social, ele pode... Mas a China faz isso, né, Ronaldo? Claro. A China tem o seu Ministério da Verdade. Mas é a nossa preocupação, e eu queria ouvir de vocês aqui, porque eu sou o que eu já digo, se for aprovado esse PL, eu me afastarei definitivamente de qualquer manifestação em rádio, em jornal, seja onde for, porque eu não quero ser preso e deixar ser preso, ou sei lá, ser bloqueado e deixar meus filhos à deriva. Então, eu tenho a minha vida. Alexandre, responde para a dona Gisela Faraco de Freitas essa pergunta do Ronaldo aí. Eu quero também mandar um abraço para o senhor Odilon, lá da Vila Palma, que está sempre na sintonia, e volta e meia nos procura lá para fazer um debate sobre o programa aqui. Grande abraço aí, senhor Odilon. Na verdade, minimizou um pouco essa situação, porque o Orlando Silva, diante da pressão, ele retirou a Comissão da Verdade ali que teria dentro do projeto como uma forma de tentar passar. Mas, na verdade, o que a gente fala é o seguinte: qualquer situação semelhante, ela bate de açoite na Constituição Federal, que fala que é proibida a censura prévia. Entendeu? E o que eles estão tentando fazer é uma censura prévia. Na verdade, existem instrumentos jurídicos legais para responsabilizar a pessoa que incita o crime, que dissemina calúnia, injúria, difamação. Enfim, não precisa que se faça esse regramento. Na verdade, no meu ponto de vista, Fernando, é importante que os outros também tenham essa oportunidade de falar, isso é uma forma, eles perderam o controle nas eleições de 2018. O Bolsonaro venceu essas eleições porque eles não tinham controle das redes sociais. E eles trabalharam fortemente na reta final, principalmente o ativismo judicial do STF e do TSE, para frustrar essa comunicação que o Bolsonaro tinha com a população. Porque eles eram detentores através da grande rede de comunicação, conseguiam. Então, esse projeto nada mais é do que tentar impedir a comunicação da direita. Porque nós sabemos que hoje se tem a Jovem Pan, que é uma emissora que pende um pouco mais para a direita, mas tem debatedores de esquerda nas bancadas, mas ela também não é um canal aberto, né? Existem restrições de acesso à população. Então, no meu entendimento, esse projeto, a única coisa que quer é dificultar a comunicação da direita no Brasil. E tem uma coisa, se a gente parar para pensar, nós temos jornalista exilado, Alan dos Santos, tem vários cancelados aí, como Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, pessoas que têm milhares de seguidores. Figueiredo. Paulo Figueiredo, vários aí.
E tem um outro assunto aí que o nosso programa está chegando ao fim, não posso deixar de falar. O Brasil, o presidente Bolsonaro era criticado pela grande mídia pelos seus posicionamentos em relação à política externa, né? E, por exemplo, durante o início da guerra da Ucrânia, o presidente ficou isento, ficou de fora, não se manifestou, de forma acertada. Claro, nós não temos nada a ver com esse conflito. E desde o início desse governo para cá, desse desgoverno, eu queria ouvir o Coronel Beto, o que ele acha, porque assim, parece piada. E se desdiz a todo momento, né? Eu queria ouvir do Coronel Beto o que ele acha, porque o presidente, para o ouvinte que não está antenado, o presidente foi na China, falou contra o dólar, falou contra os Estados Unidos, sendo que dias antes eles tinham ido lá nos Estados Unidos e apertado a mão. Parece aquela coisa de morde a sopra. E o parlamento americano está pressionando o governo a cortar relações com o Brasil. Olha aí. Até que outro presidente seja eleito. Foi lá na Europa agora, fez uma primeira fala a favor da Rússia, que invadiu um país de um governo totalitário, que invadiu a Ucrânia. E aí ele foi contra, inclusive, os tratados internacionais, falou isso, depois tentou arremedar, fugiu dos questionamentos, porque a imprensa lá fora não passa pano, como a imprensa aqui. Não respondeu. Disse que não estava entendendo. Deixou... Não entendeu. Que papelão, né? Que fiasco. Cara? Que fiasco. Deixou de se posicionar. Vergonha isso daí, né? Autorizou um navio iraniano atracar aqui no Brasil, que nem muitos países de esquerda aqui no Ocidente permitem isso, ele permitiu. Então, ou seja, está muito claro, vai na China, aperta a mão da China, parará. Briga com Israel. Briga com Israel, fala, olha, o que você acha o Brasil está se tornando esse anão diplomático? O tal do pária que ele falava que o Bolsonaro tinha se tornado, né? Pois é. Eu tive vendo em alguns locais já, que o Brasil está se tornando chacota aí fora. Exato. Porque um país que é liderado por um senhor que se desdiz a todo tempo, né? Fala uma coisa agora, depois, não, eu não entendi, eu não disse isso, não fui bem, não me interpretaram bem. Vai nos Estados Unidos, aperta a mão lá do presidente, fala lá, ele teve o apoio, né, do Biden para a candidatura dele aqui no Brasil, e agora, em partes até foi bom para nós, ele ir para a Rússia e falar contra o dólar, da monetarização, né, das relações aí no caso, porque agora com isso a CNN foi provocada. E essas primeiras imagens que surgiram foi em virtude dessa viagem dele, disso que ele falou lá na China. Porque a CNN é americana. Americana, não, e a esquerda, né, lá. Ela apoiou a candidatura do Biden. Isso ela foi dado para ela, para que ela pudesse... foi dado. E tem mais coisa para sair. O mais importante é isso. Isso que apareceu agora foi só uma entrada só, digamos assim. E o Lula, que defendia tanto as manifestações democráticas, né? Foi ironizar o pessoal que estava manifestando lá. Ele nunca foi democrata. Nunca foi democrata. Comunista não pode ser democrata. Houve uma multidão do lado de fora manifestando o contrário. E o pior, no parlamento português houve manifestação contra o Lula, coisa que nunca tinha acontecido. E na Espanha não foi diferente. Comunismo e democracia são incompatíveis mesmo. Outra questão, enquanto isso, né, o diesel aumentou 35 centavos aqui no Brasil, graças a essas trapalhadas aí que estão acontecendo. Só mandar um abraço aqui, Alexandre, aqui, ó. O nosso Antônio Carlos Atarum Mota. Mota com 2 te juntam. Louco. Nosso grande amigo. Um abraço aí, Antônio. A minha esposa Elizabeth também está assistindo. A Marli Severo da Costa está Patroa do Lisboa. Isso. Todo o pessoal nosso aí, nossos amigos, acompanhando o programa. É importante aqui, a gente tinha 2 coisas, essa informação que é importante o pessoal saber. Ontem, eu estava assistindo um debate, e aí uma sacada ali do arcabouço fiscal, né, que está tanto em voga aí, um economista fez o comparativo. A diferença do arcabouço fiscal para o teto de gastos. E aí é uma coisa que é importante que todos estão nos ouvindo entendam. O teto fiscal existe um limite de gastos. O arcabouço fiscal existe um teto mínimo de gastos. Ou seja, não há limite entre o céu e a terra. E, para coroar o que eu estou dizendo, em 2022, o governo Bolsonaro deixou um superávit de 52 bilhões de reais. Já no governo do amor e da paixão, já tem previsão, pelos órgãos oficiais, de 232 bilhões de
reais. Traduzindo para o nosso ouvinte ali que não está muito antenado, o que isso quer dizer? Você vai comparando assim, ó, tem um chefe de família que ele é extremamente austero, zeloso com o seu recurso. Ele diz: se eu tenho 1.000, eu vou gastar, vamos supor, 800 e deixar 200 aqui para alguma emergência. É o que normalmente uma pessoa faz. Esse governo aí do amor, hipócrita, que fala que reclama do brasileiro que tem 2 televisões e vai lá para a Europa. A mulher do Lula foi na Zeg, né, que é uma das lojas mais luxuosas do mundo, comprar gravata, anda com uma bolsa que custa 20 mil, Lula com um relógio que custa 80 mil, compra uma cama de 40 mil lá para o Palácio do Planalto, com dinheiro nosso. Então, esse governo nós somos burgueses, né? Esse governo PT é hipócrita, é perdulário. Se ele tem 1.000, ele gasta 1.200, 1.500 e quem é que paga essa conta depois? Ele, que se lixe. Por quê? Porque não é ele que vai pagar. Então somos nós, vamos pagar como? Em forma de inflação. Porque isso aí vai trazer para todos nós isso, inflação e descontrole fiscal. E é importante que a gente diga também, né, gente, por que os governos de esquerda têm conseguido gastar bastante? Porque, infelizmente, tem eu vou falar, os patos, como o Bolsonaro, como lá o início do primeiro governo, Fernando Henrique e Itamar, que tentaram ajustar as contas. Aí o que acontece? A gente faz um esforço enorme para ajustar as contas, para botar o Brasil no trilho, aí vem eles e põem tudo a perder novamente. Então, não é por a gestão, é pelas gestões anteriores que possibilitam que isso seja feito. Então, quero desejar aqui, de antemão, um abençoado Dia do Trabalhador a todos os trabalhadores do município, em especial o pessoal do campo e da cidade. Que Deus, nosso Senhor, nos proteja. Então, ligeirinho aí, Coronel Beto. Bom, eu queria agradecer, né, aos amigos aqui a oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento com vocês e mandar um abraço a toda a comunidade alegretense mais uma vez e dizer que não desanimem, a luta é constante. Pode se perder uma batalha, a guerra não. Certo, aqui ó, o Lisboa tá com a gente aqui, o nosso grande decano Lisboa, Prates da Costa, a dona Rosane Deude e a Cátia Maris, sobrinha do Antônio, também está aqui nos acompanhando o programa. Bom fim de semana, meus amigos. Até mais.